Olá, estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Lembramos a todos que se você tiver alguma dúvida ou questionamento, é muito fácil. Mande um WhatsApp para 51985946773 ou então pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Um outro pequeno lembrete, você também pode assistir ao programa no nosso canal, no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje estamos recebendo o Dr. Alcebiades Santini, que vai responder às dúvidas e questionamentos dos nossos consumidores aqui na TVE, no Consumidor em Pauta. Bem-vindo, Dr. Santini. Muito bem, estou tranquilo. A primeira pergunta é do Sr. Marco, de Eldorado do Sul. É uma pergunta e um relato do que ele está vivendo, né? Sempre que posso, assisto o Consumidor em Pauta. Muito obrigado pelo prestígio da audiência, Sr. Marco. Ele continua. O assunto que gostaria de esclarecimento é sobre a legalidade de uma multa que recebi da distribuidora de água de Eldorado do Sul. Não consegui pagar as 3 faturas de água e a companhia suspendeu o fornecimento de água. Ele diz mais, Dr. Santini. Fui até a agência dia 21 de abril desse ano, de 2025, e fiz o parcelamento da dívida, ficando uma entrada de 30% a ser paga até o dia 24 de abril de 2025. E o restante viria dividido nas próximas 5 faturas. Ainda mais, diz ele, viria na primeira fatura o valor da religação que, segundo o atendente, seria feita em até 24 horas após o pagamento da entrada do parcelamento. O pagamento foi feito dia 23 de abril de 2025, mas a água não foi religada em 24 horas, nem nas 48 horas seguintes. Necessitando usar água, abri o registro e comecei a usar água. No dia 6 de maio de 2025, 12 dias depois em que a água já deveria estar ligada, um agente da companhia foi até o hidrômetro e me passou uma multa por violação de suspensão. A pergunta que faço, diz o Marco, tá, eles podem me multar mesmo depois de ter pago o acordado em contrato e de eles não cumprirem a parte deles de ligar a água no tempo que é o prazo normal? Devo procurar o juizado de pequenas causas? Bom, Marco, excelente pergunta, né? Extensa, mas é necessária explicar os detalhes do conflito entre um consumidor e uma concessionária. Quando o serviço público é concedido para a iniciativa privada, ela segue a regra do marco regulatório de concessões. Sim. Então, uma lei específica, mas o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, é uma lei maior. E aí diz o seguinte, não pode haver o corte sem aviso prévio de qualquer tipo de serviço essencial, energia elétrica, luz, etc. Então, o Marco relata que ele teve o atraso de 3 prestações e a concessionária pode, com o aviso prévio, a emissão do aviso prévio e a certificação que esse aviso prévio foi recebido pelo usuário, pelo consumidor, ele pode, a partir de 30 dias de atraso de uma fatura, efetuar o corte de um serviço essencial, desde que tenha o recebimento prévio desse comunicado. E não pode, depois que recebeu o comunicado, não pode fazer o corte antes de 15 dias. É interessante esses prazos. Bom, o Marco teve o corte desse serviço essencial sem aviso prévio, já foi uma falha da concessionária, né? Ele já tem base legal para exigir dano material e dano moral, né? Se ele provar isso aí, tanto no juizado especial quanto na justiça comum. Agora, no momento que ele fez o acordo, cumpriu o acordo e a concessionária se comprometeu em repor a volta do serviço essencial que foi cortado sem aviso prévio, porque o Marco não informa esse detalhe, ele
passou 48 horas, é um serviço essencial, a água é mais essencial que a energia elétrica numa residência, numa unidade residencial. O que ele fez? Foi lá e rompeu o lacre. Bom, aí é uma infração, né? Uma infração ilegal que a companhia pode. Ele tem justificativa para isso. Então, o que eu digo para o Marco? Tenta primeiro falar com a concessionária. Dizer que eles descumpriram a primeira parte, ele descumpriu uma segunda fase, que foi o rompimento do lacre, mas por uma necessidade essencial. Tenta anular essa multa. Se não tiver, eu recomendo, né, não tiver uma decisão favorável com a concessionária, e aí eu digo para o Marco o seguinte: Eldorado provavelmente é a Corsan que fornece água. Se for um município, também é através de uma concessão, né, porque tem alguns municípios que não têm convênio com a Corsan. No caso de Porto Alegre é DEMAI, e aí não tem uma agência reguladora. Mas no caso da Corsan, a Gerges é a reguladora, a agência reguladora. E a Gerges, ele pode entrar em contato com o 0800 979 0066 para ver se Eldorado é Corsan. E ele também pode fazer uma denúncia antes de uma ação no juizado especial ou na justiça comum, fazer um pedido, uma denúncia junto à agência reguladora, que é o papel, né, de buscar uma solução entre concessionária e usuário. Tá certo. Doutor Santini, a próxima pergunta é da Pati, tá? E ela coloca o seguinte: comprei um anel em um site de uma loja muito famosa. Pedi que o produto fosse entregue em uma loja física. Quando fui provar o anel, ele ficou pequeno. Na loja, não tinha o meu número e não pude fazer a troca. Também não pude fazer a devolução na loja. Tive que fazer tudo pela loja virtual. Está certo isso? Bom, a Pati, ela fez uma compra online. Normalmente a política de troca é da empresa. A gente tem que conhecer a política de troca. Eu fiz a compra online. O anel ficou pequeno. A pergunta que eu faria para a Pati é o seguinte: esse tamanho do anel foi desacordo ao tamanho solicitado na compra online? Se foi, ela tem todo o direito de não querer o anel, né, devolver, porque o tamanho está em desacordo pelo diâmetro do dedo. Então, isso é importante. Ela, num primeiro momento, ela pode praticar o arrependimento, que é 7 dias da data do recebimento do produto no seu domicílio. Mas ela quer apenas fazer a troca por causa do tamanho. Normalmente a loja faz. A loja física faz. E como na cidade dela tem uma loja física, ela deveria apenas entrar em contato com a loja ou pelo sistema online, ou pelo site, verificar se a loja tem autorização de trocar ou não. Então, é a política de troca do produto comprado pela internet. Então, é a loja que determina. Mas se persistir que a falha do tamanho do anel foi provocada pelo consumidor, ela tem 3 opções: não querer mais um anel, né, e exigir o valor atualizado do que ela pagou, fazer a troca por um outro anel de tamanho adequado ao dedo, e terceiro, ficar com o anel que ela não vai poder usar, com desconto proporcional que a loja poderá oferecer. Mas quem decide é o consumidor, nessas 3 opções. Correto. A desistência, só para esclarecer, né, em termos gerais, a desistência tem que ter, essa opção é para até 7 dias da compra. Esse um artigo do Código de Defesa do Consumidor. Quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial, tendo defeito ou não tendo defeito, eu posso usar o termo de arrependimento daquela compra, sem justificativa nenhuma, até 7 dias no momento que o produto chegar no meu domicílio. Okay. A partir daí. Fora disso aí, ela não pode mais adotar a prática do arrependimento. Aí ela tem que buscar outra, mas ela tem várias opções aí para resolver. Tá certo. Lembrando sempre, você, telespectador e telespectadora, se você tiver alguma dúvida ou questionamento, é muito fácil. Mande um WhatsApp para 51
985-946-773 ou então para o nosso e-mail consumidoremPauta@tve.com.br. A próxima pergunta, Santini, é da senhora Fernanda, tá? Precisei trocar um produto com defeito que ainda estava na garantia. Agora estou com um novo, mas tenho dúvidas em relação à garantia. Vale a partir da compra ou a partir do momento em que recebi o novo produto? Um pouco parecido com a sua última resposta. Não, né? a Fernanda está certa. Ela comprou um produto, apresentou o defeito e aí provavelmente o fornecedor deu a opção de troca por um novo produto, que é o melhor, né? Não nem recomendou levar para assistência técnica. Aí a Fernanda recebeu um novo produto, provavelmente mesma marca, mesmo perfil do produto. O código garante, no momento da troca de um produto por vício ou defeito por outro que não apresente o vício ou defeito, as garantias começam a contar dali. Então a Fernanda tem a garantia legal de 90 dias no produto novo que ela recebeu, em substituição àquele que tinha um defeito, e se tem a garantia contratual fornecida pelo fabricante, também conta a partir daí. Ponto. Antes de irmos para um breve intervalo, a pergunta do senhor Glauco. Comprei um eletrodoméstico e deu problema desde o primeiro uso. Está sempre na assistência técnica. Conserto e tenho que levar de volta porque não funciona direito novamente. Estou querendo trocar o produto, mas dizem que não tem mais direito, porque foi para conserto. Está certo isso? Não. O Glauco insistiu, o produto veio com um defeito, ou vício, né? Então ele levou várias vezes na assistência técnica. O que a gente recomenda? Não entrega nenhum produto em assistência técnica sem receber a ordem de serviço. Então conta a data que tu deixou e a data que tu retirou o produto. Como ele voltou várias vezes, Glauco, soma os períodos que esse produto ficou na assistência técnica. Se a soma dos períodos na assistência técnica chegar a 30 dias, deu para os fornecedores, para a cadeia de fornecedores. O Glauco, a partir de 30 dias, ele pode optar as 3 alternativas que ele tem a seu favor. Devolver o produto, não querer mais, e buscar outro, ou receber a quantia paga atualizada, ou ficar com o produto com defeito com um desconto considerável, que é a opção menos escolhida. Consumidor em Pauta aqui na TV vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou questionamento nas mais diversas áreas do direito, mande o seu WhatsApp para 51945-946-773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje estamos recebendo o Dr. Alcebiades Santini falando sobre direito do consumidor. A próxima pergunta, Sr. Santini, é da Renata e ela relata: fiz uma compra pela internet em um site de uma rede de lojas. O produto chegou com avarias. Posso tentar trocar o produto na loja física dessa rede que existe na minha cidade ou o procedimento tem que ser via online? Não, a Renata tem toda a possibilidade de, primeiro, antes de tentar trocar, ela de praticar o direito de arrependimento, porque provavelmente a nossa resposta vai chegar fora do prazo de 7 dias do momento que esse produto chegou na residência da Renata. Ela poderia praticar isso, mas digamos que já tenha passado, ela deve consultar a loja física ou o site dessa rede de lojas, qual é a política de troca. No caso aqui, ela não tem política de troca, é porque o produto chegou avariado, quer dizer, chegou com defeito. Então, ela pode adotar as 3 alternativas que ela tem.
trocar por outro produto que não tenha defeito, receber o valor atualizado que ela pagou ou ficar com esse produto na condição de um abatimento significativo. Ela vai na loja e pergunta se pode fazer a troca. Normalmente, as redes de loja têm essa autonomia e essa política para tratar bem o consumidor e não perder o cliente em compras futuras. Então, a Renata vai lá, conversa, ó, comprei isso aqui. Normalmente, se a loja não tem, vai pedir a central de rede para dar uma autorização específica para fazer a troca. E entre eles lá, certo, digamos assim, a condição de troca que foi feita na loja física, ponto. E se não tiver, bom, a Renata tem que fazer o registro disso, fazer a solicitação, vai ser negado, aí a Renata vai procurar os órgãos de defesa do consumidor, fazer uma denúncia fundamentada, no Reclame Aqui, consumidor.gov.br, etc. E aí, quem vai perder não é a Renata, é a loja, a rede de lojas. A próxima colocação é da Esther, que na verdade é uma dúvida. Tem uma dúvida, diz ela, portanto. O seguro de cartão de crédito é obrigatório? Se eu já contratei, posso desistir? Olha, Esther, boa pergunta, porque não, o seguro do cartão de crédito não é obrigatório, é opcional. E quem toma a decisão é o consumidor, de querer ou não querer. É uma oferta que não pode caracterizar a venda casada. Se alguém embutir numa concessão de um cartão de crédito o seguro sem consultar o consumidor, é uma prática abusiva condenada pelo Código de Defesa do Consumidor. Tem que ser denunciada, inclusive, na Delegacia do Consumidor. Como é opção, a Esther fez o contrato do seguro do cartão de crédito. Ela pode desistir em qualquer momento, a decisão é dela. Ela paga o último mês, ou se ela pagou o último mês, ela comunica formalmente e a partir do mês subsequente não paga mais nada. É uma decisão dela. E se a administradora do cartão não aceitar essa decisão, que foi recomendada por nós e está no Código de Defesa do Consumidor, bom, ela denuncia a administradora do cartão de crédito. Ponto. E bota lá no site, reclama aqui, consumidor.com.br, e aí deixa a coisa socializada para que outros não caiam no mesmo golpe dessa administradora de cartão de crédito. Tá certo. O senhor Joaquim está trazendo o seguinte questionamento, Santini. Me inscrevi para fazer um curso online e paguei tudo adiantado, inclusive o material didático. Só que o curso não era bem o que eu imaginava e vou desistir depois de 2 meses. Eles têm obrigação de me devolver o que paguei antecipadamente e o valor gasto com material didático não, também? Perfeito, Joaquim. Isso acontece muito, né? Porque muitas vezes o que é divulgado na oferta de um curso não atende às nossas expectativas integralmente. Então, chegou 2 meses, eu quero me arrepender, não quero mais continuar no curso, paguei material didático, etc. Ele tem o direito de fazer o cancelamento. Por outro lado, o fornecedor que ofertou esse curso, ele tem alguns custos fixos e alguns custos variáveis. Então, ele tem o direito de verificar quanto é que esse fornecedor vai reter do restante do pagamento do Joaquim. O que o Joaquim tem que fazer? Primeiro procedimento, consultar o contrato, para verificar se esse contrato não tem algumas cláusulas abusivas, né? Onde uma cláusula abusiva dá uma vantagem extrema para o fornecedor e não estende essa vantagem para o consumidor. Isso já é uma cláusula abusiva. Digamos que o percentual de multa de retenção por cancelamento do contrato é acima de 30%. É uma cláusula abusiva. Então, ele tem que verificar, entra em contato com o fornecedor que oferece esse treinamento e, se tiver o acordo, assina um acordo para não ter cobranças futuras e, se não tiver acordo ou tiver uma cláusula abusiva, denuncia nos órgãos de defesa do consumidor, inclusive o Poder Judiciário. Nesse caso, mas ele tem direito de receber parte. Sim.
Na verdade, ele relata aqui que ele fez 2 meses o curso. Só fez 2 meses. E pagou tudo antecipado. Isto. Tá? Ele pode rever parte desse crédito futuro. Sim. Ele pode rever. E o fornecedor pode reter parte como taxa de administração e custos fixos. Ponto. Não pode ser um percentual abusivo. Talvez nesse caso seria mais adequado ele procurar um advogado para orientar. Um especialista, mas o primeiro passo é ver o contrato. Exatamente. E também saber se esse contrato não tem uma cláusula abusiva. Aí é importante, de repente, se assessorar de um advogado. Tá certo. A próxima pergunta é da senhora Ana. Comprei um produto em prestações e depois de 3 meses de uso começou a apresentar problemas. Devo parar de pagar até que seja consertado devidamente? Não, a Ana comprou um produto, que é um produto durável, né? Tem uma garantia legal de 90 dias. Aí tem 2 detalhes. Se esse produto durável não tem garantia contratual, o prazo termina em 3 meses. Se o defeito ou vício se apresentou após os 90 dias, que encerra a garantia legal, ela pode ainda ter uma alternativa de ter a garantia se o vício ou o defeito é considerado oculto. Mesmo vencendo a garantia legal, se é um vício oculto, a partir do momento que ela identificou o vício oculto, ela tem mais 90 dias para sanar esse vício oculto. Então tem que verificar com a Ana se os defeitos que surgiram foi após 90 dias, ela só tem uma alternativa para reclamar. Se é um vício oculto. O que é o vício oculto? Aquele que aparentemente eu não identifico, não é? Digamos, um liquidificador, é lá numa peça interna, como é? Tem um vício oculto. Então, a partir desse momento que ela identificou o vício oculto, fala com o fornecedor, diz que ela tem garantia legal por mais 90 dias. E se ela tem garantia contratual, então a garantia contratual, digamos, 1 ano. Então, ela tem 90 dias mais 12 meses, seria 15 meses de garantia. Está dentro da garantia, eles têm a obrigação de sanar o problema. Então, é uma questão de análise. Ponto. Em termos assim de esclarecimento, né, no caso, não só a Ana, mas para mim, doutor Santini, a dúvida dela é o seguinte, parece, né, pela pergunta dela, que ela quer continuar com o produto e ela quer parar de pagar até que a prestação, até que o conserto seja Uma feito. Coisa é a garantia, outra coisa, não recomendo deixar de pagar, porque daí ela vai ser cobrado a dívida administrativamente e judicialmente. Então, uma coisa não vincula a outra. Tá. O produto está com defeito, está na garantia, assistência técnica e a cadeia de fornecedor resolve. Pagamento, eu tenho que continuar pagando. Não, né? Eu vou brigar para os meus direitos quanto à garantia do produto, de ter ou não ter ele de volta funcionando, ou ter a troca, mas não devo deixar de pagar as prestações. Tá certo. Muito bem lembrado. Falando em lembrança, doutor Santini, renovo aqui, então, se você tiver alguma dúvida ou questionamento, é muito fácil. Mande por WhatsApp para o nosso número 51945946773 ou, se preferir, só mandar por e-mail também para consumidorempauta@tve.com.br. Agora nós temos a pergunta do senhor Gilberto, tá? Estou querendo ficar com um produto que comprei pela internet e que chegou com um pequeno problema, mas que não interfere no funcionamento do mesmo. Nesse caso, posso pedir um abatimento no preço do produto? Claro, Gilberto, pode. Entra em contato imediatamente com o fornecedor, dizendo que tu recebeu o produto, tem um pequeno defeito, mas não compromete o seu desempenho, mas tu quer um abatimento no valor pago. Bom, se não tiver, o Gilberto vai adotar aquelas 3 alternativas que o código lhe garante. Então, não tem negociação, não vou ter abatimento, vou fazer a devolução do produto por um outro que não tenha nem o pequeno nem o grande problema. Né? Ponto.
E é isso aí, mas se a loja é inteligente, como o Gilberto está compondo uma proposta decente, o que ele vai fazer? Não, nós vamos te dar um crédito, não vamos te devolver, vamos te dar um crédito para uma compra futura. Bom, aí o Gilberto que decide se ele quer ou não. Senão ele quer trocar o produto porque tem um defeito pequeno, quer o valor atualizado de volta, e o desconto de eu ficar com esse produto, vocês não me forneceram, eu só vou optar por uma das duas. Ponto. E ele tem que comprovar que existe o pequeno problema. Ah, ele tem que comprovar, exatamente. Ele vai formalizar isso, nunca se faz sem mandar por e-mail ou através de uma correspondência, né, ou uma mensagem WhatsApp, que serve como prova documental, a situação do problema, porque, caso contrário, é a palavra tua contra a do fornecedor. Muito obrigado, doutor Alcebiades Santini, pelos esclarecimentos para a nossa audiência. A vocês todos, o nosso obrigado pelo prestígio, e lembrando que você pode conferir também o programa no canal do YouTube da TVE. Até ao próximo Consumidor em Pauta.